Pronto, estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud. E nesse episódio eu conto com a participação do Marlon Fernandes. Marlon, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com você aí, especialmente você aí do Nordeste também. Acho que é onde a gente está mais presente aí no Brasil, então é um prazer falar com você aí. Pô, o prazer é todo nosso. Bem, Marlon, a gente vai falar de uma solução hoje super interessante, né? Que é justamente sobre educação, é a parte financeira, a parte do que de fato é um banco digital. Mas eu já até peço desculpas, eu já não considero vocês um banco digital, não, porque já tá. Vocês estão muito além disso. Eu já vou antecipar, já vou dar logo um mega spoiler. Mas, Marlon, a gente, antes de entrar no nosso tema principal, eu sempre peço que os nossos convidados pudesse se apresentar um pouquinho, né? Eu já peço até desculpa, hoje a minha voz está um pouquinho meio de matraca rachada, mas vai dar certo, o bate-papo vai dar certo. Mas Marlon, se puder contar um pouquinho da sua trajetória até a fundação da Will Bank, por favor. Boa. Na verdade, hoje eu estou numa área até de produto e tecnologia, mas vim da área contábil, eu sou contador de formação, fiz contabilidade e desde então, desde o primeiro ano, acabei trabalhando em banco na área de finanças. Passei por alguns bancos antes, Safra, BTG. Antes de vir para cá, fiquei 4 anos no Nubank, então também participei de um momento bem interessante aí de chegada de várias fintechs, do crescimento do Nubank. E de fato, estou aqui no Will há 1 ano e 8 meses mais ou menos, indo para quase 2 anos. Parece pouco tempo para muita gente, mas a gente brinca aqui que é muito, porque aqui é muito intenso as coisas e fora que desde que eu cheguei aqui cresceu muito o banco. Eu entrei tinha 300 pessoas, hoje a gente está mais de 1.000 funcionários, colaboradores. Caramba! Cresceu bastante e hoje, tanto que hoje eu até brinco, eu não conheço muita gente mais, assim, tanta gente que tem aqui. E de fato, eu vim para o Will ainda na área de finanças, na controladoria, e durante esse processo eu vi muita oportunidade de, enfim, de escalar cada vez mais a nossa operação através de dados, etc., do uso da tecnologia. E para mim, a área de finanças, controladoria, está muito ligado à área de tecnologia no final do dia, assim. A gente depende muito dos dados da empresa e você ter uma base de dados bem estruturada ajuda muito nas decisões da empresa. Então, foi quando eu pensei, eu acho que vou fazer esse movimento, faz sentido na minha carreira. E aí estou há alguns meses aí na frente de Bank as a Service, que é uma parte que é basicamente um time que cuida da estruturação das frentes de operações do Will, então todo o back-office, a parte de controle da operação do Will. E aí com viés muito de finanças mesmo, de entregar o dado para contabilidade redonda. Então tá meio que ligado ainda com a minha área, mas olhando já uma visão mais de produto e tecnologia. Então foi como eu acabei chegando aqui nessa frente. Caramba, e é super interessante, porque a sua formação, essencialmente, ela precisa de dados para poder gerar os resultados, tomar as decisões. E se a gente olhar o histórico, né, há uns 20 anos atrás ou 10 anos atrás, não necessariamente era tão fácil coletar determinados dados. Era difícil, era uma tarefa árdua. Mas hoje, a tarefa mais complexa é conseguir tratar todo esse universo de dados que a gente tem. E provavelmente vocês vivem aí num oceano, né, de dados repleto de informações. Garimpar essas informações já é um trabalho diferenciado, não é? Não, total, a gente. Isso é até um ponto, assim, eu falo bastante disso em outros eventos que eu faço até mais direcionado para a área contábil, que cada vez mais a gente da área de finanças, eu estou falando contador, administrador, economista, é, cada vez mais é requerido esse know-how, conhecimento de dados, de saber extrair, trabalhar os dados. E aí, quando a gente está no mercado de bancos, por exemplo, a gente está falando de toda a contabilidade, é o reflexo de todas as transações dos Sim. clientes. Então, se você usa o Will e faz um Pix com a gente, eu tenho que contabilizar essa entrada de recurso sua aqui no meu balanço. E então, quando a gente está falando de vários milhões de clientes igual a gente tem, né, transacionando todo dia, fazendo Pix, usando cartão de crédito, fazendo débito em conta, enfim, eu tenho que ter o controle de todas essas informações. E aí o que você fala exatamente hoje, o desafio, ele é um pouco diferente. Na verdade, hoje a gente tem muita informação dentro de um banco de dados, e muitas vezes na nuvem já, né? E então acaba que é tanta informação que aonde eu coleto, da onde que é a fonte da verdade dessa informação. Então o desafio ele passa a ser não de coletar, mas como eu trato tanta informação e qual informação no final eu tenho que considerar, né? Eu acho que isso é a grande mudança aí.
Agora, pegando até esse gancho, Marlon, da mudança, o comportamento do usuário e do consumidor, ele é totalmente diferente hoje. Ele quer estar conectado, ele quer poder fazer uma compra no seu aplicativo favorito, no seu site ou no mercadinho da esquina, pagamento de débito, crédito, enfim, existem várias modalidades. De fato, o perfil hoje é diferente do que a gente era, nós éramos há uns anos atrás. E a Will, ela já nasceu nesse novo comportamento de usuário, né? Mas eu queria que você pudesse explicar para a gente o que de fato é a Will, como é que vocês estão inseridos nesse mercado, como é que vocês justamente conseguiram perceber que esse novo perfil do consumidor fazem parte do sentido do ecossistema da Will, por favor. Não, legal, boa pergunta. Eu acho que assim tem um ponto bem importante que é que a gente, apesar de estar mais a marca Will foi criada em 2020, a gente já está há muito tempo o grupo, né, concedendo crédito. Então a gente tem um histórico aí de 15 anos de concessão de crédito. Foi uma empresa que foi fundada por um grupo de família que é os Pianas, no Espírito Santo. E na época eles faziam muito serviço de crediário e private label, que é basicamente aquele Sim, cartão que não é bandeirado, que é exclusivo para lojistas. E eu acho que, de fato, a proximidade do Espírito Santo com o Nordeste e o foco deles era muito as pessoas microempresárias que ainda não tinham CNPJ, mas que trabalham um pouco na informalidade. E então eles foram muito por esse caminho de credenciar várias lojas no interior do Nordeste. Então a nossa vocação já começou um pouco lá atrás, no início da nossa história. E aí em 2017 a gente teve uma repaginação da marca, que foi criado o Meu Pag, e aí em 2020 veio a nova marca, o Will Bank, que a gente está atuando atualmente. E o legal de tudo isso, que desde esse início da história, a gente sempre trabalhou com um modelo de crédito próprio, né, então a gente tem um volume de dados e de conhecimento do nosso público bem importante que nos dá um diferencial na hora de conceder crédito para essas pessoas que estão desbancarizadas, que não têm tanto acesso. E o Will hoje, ele está presente basicamente hoje 60% da nossa base é nordestina, cara, que legal. dentro e quando a gente vai para o Nordeste, eu acho que mais interessante ainda, a gente não, majoritariamente, a nossa base não é de capitais, ela 50% está em cidades menores ali do Nordeste. Então a gente de fato chega em lugares que outros players não chegam, outros competidores. Então, quando a gente olha o nosso perfil de cliente, ele de fato, muito deles são clientes que têm o Willbank como primeiro cartão, que a gente chama aqui de primeirinho, né? Até a gente, nossa campanha de marketing aí mais recente, um dos influenciadores que é a Maísa, né? Ela faz essa parte do primeirinho, enfim, trazendo um pouco essa ideia Sim, dos jovens que estão entrando, primeiro cartão, enfim. E também grande parte dos nossos clientes, que eu acho que é um ponto interessante também, eles são as pessoas que provêm crédito para a família. Então, por exemplo, às vezes os pais não têm acesso a um crédito, mas o filho teve mais condição de estudar, de conseguir o cartão do Will, eventualmente, e ele compartilha esse limite com a família. Então a gente vê de fato que a gente tem um papel muito importante, crucial em famílias ao redor aí no interiorzão, principalmente do Nordeste. Mas obviamente a gente também está em outros lugares. E outro ponto importante, que eu acho que a gente tem muito orgulho aqui no Will, a gente quer ser uma marca inclusiva e diversa, não só para os clientes, mas também internamente, né? Então, hoje, nossos colaboradores aqui, a gente tem um grande percentual de pessoas negras, algo em torno mais de 40%, 50% dos nossos funcionários são mulheres, então a gente preza muito por isso. E, de fato, eu acho que tem um diferencial grande, né? Quando você tem um quadro de colaboradores sim. diversos, você consegue pensar em soluções diversas e específicas para cada cliente. É diferente você pegar pessoas de uma bolha, por exemplo, aqui só de São Paulo e pensar em produtos para o Brasil inteiro. E aí também, enfim, eu posso até falar um pouco por experiência própria, porque eu sou de uma cidade do interior de Goiás, de 10 mil habitantes, Caraca. e de fato é bem pequeno. Eu brinco que eu saio de lá, a população reduziu pela metade. Então, até o meu tio brinca, quando eu volto para lá, eu faço um passeio em um bombeiro, no carro do bombeiro lá, enfim. Legal. E,
E aí, enfim, quando, por exemplo, eu vejo o contexto, eu sempre estou indo para lá, né? Pelo menos uma vez por ano, ou duas vezes por ano eu volto para minha cidade. Você vê que, de fato, a tecnologia e a evolução do mercado financeiro está mudando muito a vida das pessoas. Algum tempo atrás eu não via ninguém usando meio de pagamento eletrônico. Basicamente era muito dinheiro. Hoje, você vê todo mundo usando Pix. E aí, Sim, inclusive, até entrando no assunto do Pix aqui, e é um produto revolucionário. E quando você vê como ele consegue chegar nas pessoas, basicamente porque ele é uma solução muito simples, muito intuitiva, muito rápida, segura, né? Então, por exemplo, quando você olhava para a época do DOC, alguém ia transferir o dinheiro ia cair no dia seguinte, e aí você ia rezar que o dinheiro ia cair, né? Ou é. se você, por exemplo, será que eu digitei a conta certa Se ou não não? desse Você não nenhum ia erro. saber, só no dia seguinte. Exato. E o Pix já mostra ali na hora para quem você está mandando, né? Você confirma os dados ali e o dinheiro chega na hora. E ele é muito prático, então você vê as pessoas no interior que mesmo não tem muita informação, educação financeira, usando isso em larga escala, assim, para tudo, é muito legal. Cara, isso tudo que você contou, eu acho super interessante, porque mostra que vocês estão conseguindo olhar exatamente a necessidade de cada pessoa, né, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, simplificando o processo, né, que eu acho que o mais fantástico de tudo é você oferecer um cartão que, na verdade, não é só um cartão, é um conjunto de benefícios que traz aí, ter uma participação social super importante, você citou o caso de poder compartilhar o crédito com a família e tudo mais. Mas uma coisa também é associada que é a questão da educação financeira, né? Entender exatamente o que é um débito, um crédito, um débito automático, isso tudo para algumas famílias é um tema novo, para outras nem tanto. Para outros que já sabem, precisam se reeducar. Como é que vocês veem essa questão do pilar educação dentro da Will? Como é que vocês acabam juntando toda essa informação nessa base de dados e tentar facilitar mais ainda, mais do que vocês já estão feito, a vida do usuário da Will? Não, perfeito. Eu acho que assim, você tocou num ponto importante, né? Eu acho que a gente, como qualquer empresa que faz um produto, primeiro a gente tem que atender às necessidades, né, do Sim, consumidor. Acho que tudo que a gente desenvolve é sempre pensando nessas necessidades. E, de fato, o nosso público é um público que, às vezes, obviamente, que a gente fala, um banco digital, você precisa, no mínimo, de um celular, né? Então, de alguma forma, pode ser um fator de exclusão, mas dentro disso a gente tenta minimizar muito esse efeito através de uma solução muito prática de usabilidade, enfim, de algo intuitivo. Uma coisa acho muito importante que a gente fala aqui bastante é sempre usando uma comunicação muito democrática, então que seja entendível por todo mundo, evitando termos talvez em inglês, enfim, outros. Você sempre tem como melhorar, facilitar a usabilidade do cliente. A gente também faz bastante pesquisa de mercado, a gente conversa com esses consumidores, a gente vai até a casa deles, enfim, entender as necessidades dessa pessoa, nosso que está consumindo nosso produto. Então, de fato, assim, a gente tenta extrair o máximo de informações, de estar muito próximo para conseguir entregar algo de qualidade que seja simples, né? E eu acho que isso está uma vantagem até do Will, né? A gente nasceu já como uma fintech, então a gente já nasce muitas vezes igual quando a gente olha para bancos grandes, os bancos grandes eles nascem com muito legado, né? Na verdade eles sim, não nascem, foram construídos, né? exato. Através de aquisição de vários bancos, vários sistemas antigos, legados, que às vezes são sistemas que nem estão na nuvem. O próprio mercado Aqui foi a gente já nascendo, né? nasce exato. E aqui a gente já nasce digital, simples, com uma oferta de produto muito direcionada para um público específico. Então, qualquer mudança que tenha de comportamento ou de necessidade do consumidor no mercado, a gente consegue refletir muito mais rápido na nossa solução. Ao contrário de um bancão que tem vários legados, para ele entregar uma solução nova, ele tem muito mais dificuldade, Verdade. porque ele tem que mexer em muitos lugares dentro dos sistemas dele, ele tem que fazer bastante modificação, então a velocidade às vezes não é não tão eficiente, assim como a escalabilidade, porque você está falando de estrutura cara, de várias agências para sustentar, a gente aqui é tudo 100% digital, tudo já na nuvem, então a gente não tem servidor físico, que também reduz muito o custo, então acho que toda essa combinação de coisas
somado às pessoas do Will, que eu acho que é um ponto que eu falei, né, de um quadro também bem diverso de pessoas de diferentes vivências, isso tudo combinado dá essa mágica que é a mágica Will que a gente fala. Então acho que é um pouquinho de tudo isso aí. Cara, agora, obviamente, quem tá acompanhando nosso bate-papo fala assim, tá, poxa, beleza, achei interessante, mas já que é um banco digital, vamos tentar ajudar o pessoal que tá acompanhando. Como é que eu acesso, né? Onde é que eu consigo abrir minha conta, ver lá as vantagens da Will? Conta aqui pra gente, Marlon. Boa. Basicamente é tudo pelo celular, então só acessar as lojas da Apple Store, Samsung Store e baixar nosso aplicativo, fazer a solicitação. Todo o envio de documentação é tudo via o aplicativo, todo o nosso contato de atendimento é via aplicativo, então basicamente é concentrado no seu celular, você não precisa ir em uma agência, não precisa imprimir papel, assinar, isso aí tudo pra gente é coisa do passado, tudo digital. E falando de produto especificamente, a gente hoje, nosso foco aí é muito cartão de crédito, né? Continua sendo como principal produto. Então a gente oferta o cartão de crédito e junto a gente abre uma conta de pagamento, uma conta digital, que a pessoa pode usar também o cartão na função débito, usando a conta, né? Pagar boletos, enfim, fazer TED, DOC, Pix, são os serviços aí que a gente oferece e que quando a gente olha para o assunto inclusão financeira, né? São as necessidades básicas que a pessoa precisa hoje, né? Que são as finalidades de, enfim, receber, transferir dinheiro, pagar suas contas, Sim. ter um crédito ali, que é um cartão de crédito com limite para você usar no mês a mês e ajudar seu fluxo de caixa, né? Porque às vezes você recebe o salário só no quinto dia útil, tem que fazer compra de mercado ao longo do mês, então você pode usar o nosso cartão, fazer a compra e pagar um pouco mais para frente. Então, quando a gente está falando do nosso público específico, são produtos que são meio que básicos para muita gente, né? Mas é o principal que as pessoas que não têm acesso ao mercado financeiro precisam. Além de que, até indo um pouco mais aqui do produto, acho que tem um fator muito importante de inclusão, né? Como eu falei, muitas das pessoas na nossa base tiveram acesso ao crédito pela primeira vez com a gente aqui no Will. Que massa. Que E, legal. e quando você é marginalizado do sistema financeiro, você não tem dados, e voltando ao assunto de dados, né? Para quem está nos ouvindo e não sabe, mas todas as instituições financeiras que operam no mercado de crédito no Brasil, elas compartilham dados com o Banco Central. E esses dados eles podem ser extraídos por outros empresas, por todas as fintechs e instituições financeiras em geral. E, e esses dados ajudam a você conseguir mais crédito, porque aí os bancos começam a te conhecer, como que você consome, como você gasta ao longo do seu mês, quais são os limites de crédito que você tem no mercado. Então, de fato, isso também tem um papel muito forte de inclusão financeira no sentido de colocar eles dentro do mercado, do meio de dados dentro dos bancos. Então, os bancos passam a conhecer aquela pessoa antes, quando ela não tem acesso a nada, ela é marginalizada de tudo isso, e o que torna mais difícil ainda o acesso ao crédito. E eu acho que isso é muito legal, Marlon, porque veja só que interessante. A pessoa que não tinha nenhuma vida digital, né, na área bancária, passando agora a ter acesso a todos os benefícios que você citou aqui da Will, que eu achei super incrível, simples e prático. É, até mesmo num futuro necessidade de um financiamento de um móvel, de uma casa, ou de uma linha de crédito para abrir um empreendimento, para melhorar. Já tendo essa história começado por vocês, isso é fantástico. Você habilita aí milhares e milhões de pessoas que precisam de sim, de fato, de ter esse início de história para poder gerar mais renda, gerar mais receita para dentro da família, que isso é legal. Desse perfil que você citou lá no iniciozinho do bate-papo, que a maioria, né, pelo menos predominantemente, é aqui na região Nordeste, mas tem algum outro perfil? É mais jovem? Tem uma faixa etária mais específica? Como é que está hoje dividido esse perfil dentro do... Eu não sei se eu posso chamar de correntista, Marlon. Será que esse é o termo certo mesmo? Já mudou esse termo, hein? Não, falando sobre o termo, na verdade, acho que correntista talvez, mas é o portador de uma conta digital, até porque o termo Legal. correntista ele confunde um pouco com conta corrente, É, e que são coisas meio sutis da regulamentação que não são tão óbvias para todo mundo, mas tem uma diferença entre conta de pagamento e conta corrente, enfim. Mas vamos dizer portadores de conta digital. legal.
Acho que fica mais moderno. E falando sobre o perfil, obviamente eu já falei um pouquinho, né, que é uma base, basicamente 60% da nossa base é nordestina, tá? 55% de cidades pequenas ao interior do Nordeste. E hoje a gente vê, de fato, uma predominância muito de base jovem, de fato. Acho que está muito ligado até ao nosso posicionamento de marca, como a gente se comunica, a gente tem uma linguagem bem informal, bem próxima desse público. Eu acho que para quem, principalmente no Nordeste, São Paulo, teve a oportunidade de ver algumas campanhas nossas em rede nacional agora, os nossos próprios influenciadores, né, eles conversam muito com esse perfil mais jovem, de fato. Então, acho que de fato a gente está nesse caminho. E até porque quando a gente fala de banco digital, o uso de celular, acaba que as pessoas jovens elas têm mais facilidade de acesso. Sim. Mas não que a gente não tenha impacto no resto da parcela. A gente tem pessoas hoje na nossa base, nas outras faixas etárias, que usam ativamente o Will. E além disso, tem esse ponto que eu te falei, né, anteriormente, alguns minutos atrás, que muitos desses jovens, eles têm o cartão, têm nossa conta, mas eles compartilham com os pais em casa, com a família, né? Então, a mãe não consegue usar o celular, mas o filho está ali compartilhando o cartão de crédito, a conta, fazendo os pagamentos para a família. Então, de alguma forma, a gente está impactando várias famílias aí com diferentes faixas etárias, não só o público jovem, mas de fato hoje a gente é muito direcionado para o público jovem. Massa demais. Isso é muito bacana. E a gente poderia prever aqui qual seria o perfil do correntista, não, você falou, né? Já mudou, portador de conta digital, né? Mas essa questão do perfil justamente dos bancos, né? A gente falar que banco do futuro, você falou do Bank as a Service, são termos meio que complexos para a grande maioria, né? Mas a gente pode definir também o perfil do novo banco do futuro, principalmente com essas novas tecnologias que a gente tem visto aí, tanto 5G, inteligência artificial e tantas outras. O que a gente pode esperar do futuro do banco? Bom, perfeito. Acho que até eu tive recentemente a oportunidade de falar um pouquinho sobre algumas novas tecnologias e foi perguntado teve uma pergunta similar a essa e de fato eu e os outros participantes a gente falou, é difícil você prever, né, algo porque o mercado está em evolução muito grande, assim, a gente tem visto muitas mudanças aí no mercado de pagamentos principalmente e com a entrada, por exemplo, de Buy Now Pay Later, que traduzindo é o Sim, crediário que a gente já conhecia aqui no Brasil, só de uma forma, roupagem digital mais moderna. O Pix em si só, e aí vem outros assuntos como Open Banking, enfim, que está bombando aí agora, que de fato tem potencial de revolucionar. Então é difícil fazer um pouco de previsão, mas acho que tem alguns indicativos assim que a gente consegue já ver qual é esse caminho, né? Eu acho que cada vez mais aí um pouco até opinião do Marlon e menos do Will, tirando um pouquinho de chapéu aqui do Will, a gente tem visto que cada vez mais você tem um movimento das pessoas, das empresas no geral se tornarem bancos, né? sim. Então, que entra muito a parte de Bank as a Service. Então, por exemplo, se você é um grande varejista e você tem uma base de cliente, milhões de clientes, você pode ofertar soluções de crédito casados juntos com sua venda, etc. Só que criar um banco no Brasil não é algo simples, né? É. A gente, quando fala de banco, a gente é regulamentado pelo Banco Central. Tem um processo para você conseguir uma licença de banco. Você tem custos de observância, que são custos de implementação de normas regulatórias, de controles que você precisa fazer, que são bem rígidas. Então, de fato, não é um setor que não é que usa pouco capital, a gente usa bastante capital. E a própria concessão de crédito, que tem um risco grande e demanda capital. Então, de fato, você ser um banco não é tão simples. E aí quando a gente está falando não só de entregar tudo isso que eu falei, você precisa de pessoas que entendam dessa regulamentação, de entendam de imposto de banco, que é Exato. diferente dos demais setores. Então, você montar toda essa estrutura, construção de serviços, sistemas que também são complexos, não são tão simples. Então, Bank as a Service nada mais é que eu sou uma instituição financeira, eu sei dar crédito, eu tenho serviços de controle de operação de um banco, eu posso ofertar esse serviço para você que quer abrir uma empresa e quer ser um banco. Então, eu ofereço minha estrutura, você põe sua marca, mas no final do dia eu estou processando suas operações bancárias. Eu estou com conhecimento aqui, então eu vendo esse serviço.
Então, cada vez mais você vê vamos dizer, cada vez mais empresas indo para o mercado de bancos. E aí eu acho que também tem um movimento contrário, né? Os bancos estão olhando para isso, né? Então, cada vez mais os bancos estão indo para iniciativa de marketplace, né? Que é basicamente ter uma loja dentro do seu app. E o Will, inclusive, a gente também implementou a nossa loja, ele tem a loja marketplace, a gente tem operando nesse setor também. Então, e você poder colocar seu produto dentro de uma plataforma de um banco. E aí você entra no conceito de cashback, né? Então as pessoas podem Isso é consumir e interessante. tem um retorno financeiro. Então, cada vez mais você percebe que finanças, mercado estão se misturando, né? Então acho que isso é um caminho. E aí quando a gente fala de Open Banking, tem uma das fases do Open Banking, a gente fala muito, quando lembra de Open Banking, lembra muito de compartilhamento de dados, né? Então, que é um processo também muito positivo, porque se eu sou uma fintech nova e não tenho muito histórico de dados de crédito, eu vou ter acesso a todos os dados que todos os bancões têm dentro da base dele. Então, eu consigo precificar melhor crédito, eu consigo oferecer produtos melhores para os meus clientes. E, ao mesmo tempo, o Open Bank ele também tem outro caminho, que é a iniciação de transação de pagamento, né, que Sim, permite que ele abre mais o processo de pagamento. Então, por exemplo, se eu estou num site de uma loja fazendo uma compra, eu posso pagar no Pix sem ter que entrar no meu aplicativo do Will. Eu posso acessar direto o Will através da loja dela. Então, isso de alguma forma descentraliza um pouco a questão de você ter que usar só um banco, usar um app só, então fica mais aberto. E aí eu acho que aí vem o grande diferencial, acho que no futuro, assim, acho que os bancos, se todos têm acesso aos mesmos dados, se todos têm o mesmo tipo de serviço, ofertam o mesmo serviço, qual que vai ser o diferencial desse grande banco no futuro? Eu acho que está muito ligado ao que a gente acredita aqui no Will, por exemplo. A gente acho que está ligado à mágica do atendimento. Se a pessoa vai buscar o melhor atendimento, independente do serviço, porque o serviço é uma commodity, a pessoa vai buscar um banco que ela acredita nos propósitos. Então, poxa, eu sou uma pessoa que acredito no poder da diversidade, que eu quero estar num banco que tem isso dentro do quadro de colaboradores dele presente, que é o nosso caso. Então, você começa a ter outras visões de banco, que não só taxa, só preço. E aí eu até brinco, às vezes, por exemplo, você vai no mercado, você tem lá, por exemplo, você vai comprar um azeite, você tem uma prateleira de azeites, preços diferentes. Não necessariamente você vai escolher o mais barato sim. ou o mais caro. Você vai naquela marca que você gosta, que você conhece, tem uma identificação. Então, eu acho que o banco vai ser isso. E, e assim, de fato, por exemplo, até pegando meu exemplo, eu vim para o Will muito pela identificação do propósito da empresa, né? Poder chegar em um público desbancarizado, levar crédito para as pessoas, revolucionar a vida de verdade, né? A gente está falando de pessoas que, às vezes, um limite de R$ 500 faz muita diferença. Nossa, Como total. ela vai conseguir começar a empreender na vida dela, vai ser o primeiro gasto dela, tipo, ela vai conseguir comprar algo para pôr na barraquinha dela, vender. Então, de fato, é um poder transformador muito grande. E às vezes as pessoas falam, não, mas um limite de R$ 500. Cara, mas R$ 500 faz uma diferença para muita Faz. gente. Faz sim. E como Então faz? é um pouco isso, assim. E eu acho que, resumindo aqui, eu falei bastante, eu acho que o Banco do Futuro, todo mundo vai prestar o mesmo serviço, a mesma coisa. Acho que o diferencial vai ser o quanto ele te atende bem e o quanto você acredita no propósito daquela empresa. Uma coisa que eu achei fantástica, assim, de fato, que você falou, às vezes um limite de crédito de R$ 500, cara, nossa, como faz diferença. Isso eu não tenho sombra de dúvidas, porque quem precisa de ter acesso a um crédito justamente para alavancar uma ideia, né? Alavancar um sonho que está ali parado, seja de repente pagar uma matrícula de uma faculdade, de um curso, ou comprar algum insumo aí para poder começar um empreendimento. Toda ajuda ajuda, cara. E o legal é ver que vocês estão mais do que ajudando. Vocês realmente estão fazendo a sua parte aqui na sociedade. Fico feliz, viu? Fico feliz pra caramba em saber que vocês estão realmente seguindo o propósito de vocês e ajudando com base na tecnologia, que é legal, sempre bom, a tecnologia sempre ajuda, né? Mas sem abrir mão de olhar realmente para quem está precisando daquela ajuda, de estender aquela mão
que vai muito além de simplesmente não é um cartão. Eu entendo que não é um cartão. Tem um propósito muito maior do que isso. O cartão é o plástico, é o papel, aquele negocinho lá, aquele retângulozinho que vai na carteira, é somente isso. Mas, Marlon, eu queria encerrar aqui nosso bate-papo, que eu faço sempre a última pergunta aos nossos convidados, que busca entender o lado mais filosófico da coisa. Não precisa ser técnico não para responder. Mas a pergunta é simples, mas que dá a base aqui para o nosso episódio. Então, bora lá. Para o Marlon, o que é essa tal da computação em nuvem? Não, perfeito. Eu acho que a computação em nuvem, assim, é algo que contribui muito para a escalabilidade, assim. Hoje acho que até falei um pouco ao longo do discurso disso, né, de o quanto a gente, com os dados na nuvem, enfim, é mais eficiente o custo de transacionar, dado o número de transações que a gente tem quando a gente está falando de banco, por exemplo. Então, de fato, você ter toda a sua tecnologia na nuvem te permite várias coisas. E às vezes a gente só pensa no armazenamento de dados em si, igual eu falei agora, mas também ele traz várias oportunidades de construção de produto, né? Então, torna muito mais flexível a construção de produto. Eu consigo ter quantidade de dados e análises mais profundas do meu cliente, do perfil e calibrar melhor o tipo de produto que eu estou ofertando. Eu tenho mais segurança também, então quando a gente fala de cybersecurity, né, então na nuvem é muito mais seguro as informações e também eu consigo proteger muito mais os dados dos meus clientes, né, quando a gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados, que está bastante discussão no Brasil, LGPD. Então, eu acho que tudo isso ele traz esse potencial, ainda mais quando a gente está falando de produtos digitais, né? Então, no caso aqui nosso, Will, a gente é um banco digital, como a gente falou ao longo da conversa, todo o nosso contato é tudo via app, então toda a nossa infraestrutura está armazenada na nuvem, então acho que de fato ele cria muito mais potencial para você escalar, crescer com eficiência de custos e consequentemente, continuando sendo rentável, enfim, e dando retorno, para a gente conseguir ir operando e levar cada vez mais o crédito para as pessoas, que é uma das nossas crenças aqui no Will, né? A gente até fala que o crédito ele é um direito humano, então todo mundo deveria ter acesso a crédito e, de fato, indiretamente, computação na nuvem acaba ajudando a gente a conseguir escalar mais isso. Cara, que legal, que bacana. Marlon, eu queria muito agradecer a oportunidade de poder bater esse papo contigo aqui. Fico aqui na torcida, sucesso, né? A gente muito em breve vai poder rebobinar esse papo aqui e revisitar e contar mais aí ainda a jornada da Will. Parabéns e até a próxima oportunidade, viu? Obrigado a você, foi um prazer falar aí com você. Legal. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, eu adorei a história que o Marlon contou aqui, compartilhou cada detalhe importante e que faz diferença, sim, numa empresa que tem propósito e ação em cima do propósito. Bem, você sabe, né? Esse bate-papo nunca termina por aqui, a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição para facilitar a sua experiência aqui. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Legal, fechou, bacana.